Saudações! Você está no canal Questões de Família? Seja muito bem-vindo. Olha só, um inscrito no nosso canal, assistindo a um dos nossos vídeos, acabou deixando lá nos comentários uma pergunta muito interessante. E eu gostei tanto da pergunta que eu resolvi fazer um outro vídeo só para responder a esse inscrito. Você já é inscrito no canal? Não? Está perdendo tempo. Faça a sua inscrição, deixe o seu like e continue nos assistindo. Mas vamos ao que interessa, que é a pergunta do nosso inscrito. Olá, boa noite. Tenho uma dúvida. Tenho dois imóveis dados de boca pelos meus pais que são vivos. Meus pais são donos de casa de aluguel. Inclusive, meu irmão também mora em uma casa doada de boca pelos meus pais. Ou seja, todas as casas são deles. Agora vou me separar e minha ex diz que vai querer o dinheiro gasto na reforma das casas, sendo que ela nunca trabalhou e quem pagou a reforma sou eu. E a casa nem está no meu nome. Como é que é isso? Olha só, eu não vou nem entrar no mérito se houve realmente uma doação, se essa doação foi para o casal ou se foi só para o marido. Isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque é um tema que a gente precisa também discutir. Vamos nos centrar tão somente na pergunta que foi feita. Se a esposa, mesmo não tendo trabalhado, tem direito a receber algum tipo de valor em virtude das reformas que foram feitas nesse imóvel. Eu vou considerar esse imóvel como sendo o imóvel de um terceiro, ou seja, como não sendo o imóvel do casal. Vamos primeiro entender o que é o regime de bens de casamento. O regime de bens do casamento na verdade, é o estatuto patrimonial, que vai definir como fica, como são administrados e qual a destinação que vai ter um bem que foi adquirido na constância de um casamento ou de uma união estável. Como o nosso inscrito não disse se ele é casado no regime da comunhão parcial, da separação total, ou da comunhão universal, ou da participação final dos aquestos, ou de um outro regime que eles tenham escolhido por pacto antinupcial, eu vou presumir aqui que eles são casados no regime da comunhão parcial. E a regra de ouro do regime da comunhão parcial é a comunicação de todo o patrimônio, de todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento. E note bem, quando eu falo de que são do casal, que pertencem ao casal, são considerados bens comuns, os bens que são adquiridos de forma onerosa na constância do casamento, eu estou dizendo que eu não preciso fazer prova disso. Basta provar que houve a aquisição. Ou seja, se eu provo que houve um acréscimo ao patrimônio de um dos integrantes daquele casal, é o que basta para que os dois tenham direito àquele bem em igualdade de condições, fora as exceções legais, como é o caso, por exemplo, daqueles bens que você já tinha antes, daqueles bens que foram recebidos por herança ou por doação. Mas o que interessa mesmo é saber se esse dinheiro gasto com reforma pode ser ou pode ser, né, repartido, dividido, partilhado pelo casal. O artigo 1600 do nosso Código Civil vai dizer o seguinte: entram na comunhão, inciso 4º, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Note bem, se eu faço uma benfeitoria num bem, ainda que esse bem não seja comum, essa benfeitoria é partilhada. Vamos ver o que diz o artigo 1255 do nosso Código Civil. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, note bem, se eu construo num terreno que não é meu, por regra, eu vou perder aquela construção, vou perder o dinheiro. Porém, se eu construir de boa fé, se eu proceder de boa fé, eu tenho um direito à indenização. Aquele que implementa benfeitorias em um determinado imóvel também tem direito a ser indenizado por aquelas benfeitorias que implementou. E o que isso tem a ver com a nossa história? Tem a ver que esse dinheiro que foi gasto com uma benfeitoria num terreno alheio, num terreno de um terceiro, é indenizável. Consequentemente, tem valor econômico. Ora, se tem valor econômico, eu tenho que partilhar.
ainda que eu não comprove o esforço direto, ou seja, ainda que eu não consiga comprovar que aquela pessoa, meu cônjuge, colaborou com dinheiro para a aquisição. É o regime de bens que vai determinar isso. O Superior Tribunal de Justiça já se deparou com uma questão dessas e decidiu pela possibilidade de partilha desse patrimônio, ou seja, dessa benfeitoria. Diz o acórdão que eu trago como paradigma: recurso especial, união estável, dissolução, partilha de bem construído sobre terreno de terceiro, pais do ex-companheiro, ilegitimidade passiva de causa dos terceiros, não ocorrência. Construção de acessão, casa que se reverte em prol do proprietário, direito à indenização, partilha dos direitos sobre o imóvel, possibilidade, expressão econômica que deve ser objeto de divisão. Diz o acórdão: o Código Civil estabelece que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e edificações. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização, evitando-se dessa feita o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheio tire proveito às custas deste. Na espécie, o casal construiu sua residência no terreno de propriedade de terceiros, pais do ex-companheiro. E agora, com a dissolução da sociedade conjugal, a ex-companheira pleiteia a partilha do bem edificado. A jurisprudência do STJ vem reconhecendo que, em havendo alguma forma de expressão econômica, de bem ou de direito, do patrimônio comum do casal, deve ser realizada a sua meação, permitindo que ambos usufruam da referida renda, sem que ocorra um enriquecimento sem causa e o sacrifício patrimonial de apenas um deles. É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma de efetivação dessa divisão. Em regra, não poderá haver a partilha do imóvel propriamente dito, não se constatando direito real sobre o bem, pois a construção incorpora-se ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel, cabendo aos ex-companheiros, em ação própria, a pretensão indenizatória correspondente, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio. No entanto, caso os terceiros, proprietários, venham a integrar a lide, torna-se plenamente possível, no âmbito da tutela de partilha, o deferimento do correspondente pleito indenizatório. No ponto, apesar de terem integrado o feito, bom, isso não interessa. O que interessa é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça está reconhecendo, não só neste acordo, mas em diversos acordos, que esse dispêndio de dinheiro que resultou em benfeitorias ou em construções, em terreno, ainda que alheio, mas se foi feito de boa fé, e no caso, veja bem, você recebe um imóvel, seu pai diz para você: olha, pode construir aqui. Claro, pode construir aqui, mas essa pessoa não pode pretender ficar com aquela construção para si, porque isso seria um enriquecimento sem causa. Uma vez que houve a permissão para a construção e que houve a implementação de benfeitorias, esse valor se incorpora ao patrimônio do casal e é, portanto, partilhável. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Pelo que eu percebi, acho que você não está muito feliz com essa resposta, não. Mas é o que o nosso direito determina, é o que a gente tenta explicar aqui. É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço.